Bom dia aí a todos, Shalom. Nós vamos estar falando hoje sobre a questão da festa. Ainda há muita confusão sobre Shavuot, sobre a outorga da Torá, e eu vou estar utilizando o material do bispo, Seminário de Prosperidade e Princípios Bíblicos, do bispo Rinaldo Jobi, né? O material do nosso discipulado, daquilo que ele faz conosco lá. Eu vou estar compartilhando com vocês e desde já dando a autoria de quem é o material. Tá bom? Claro que vai ter um toque meu, né? Vai ter aí um temperinho, porque ele é ele e eu sou eu, né? Mas é uma pessoa que eu respeito o que ele carrega. Então vamos lá, preciosos. Tá? Vamos lá. Olha só. Shavuot e o portal do Homer, porque vai se fechar um no outro. Existem 3 festas específicas que você não pode chegar de mãos vazias, e é no que tange alimentação. Tá? Então, quando você vai para Deuteronômio 16:16, a Escritura diz assim, ó, 3 vezes por ano, todos os homens de Israel deverão comparecer diante de Yahvé, teu Deus, no lugar que ele houver escolhido. Então, ele determina o local. Então, você tem que comparecer a esse local. Na festa dos pães sem fermento, tá vendo? Na festa das semanas, que é Shavuot, e nas festas das tendas, que é Tabernáculo, Sucote. Ninguém se apresente de mãos vazias diante de Yahvé. Esse ninguém se apresente aqui é porque você tem que levar alimento. O alimento faz parte dessa festa. Quando você vem para Levítico 23, olha o que diz a partir do versículo de número 15. A partir do dia seguinte ao Shabat, sábado, desde o dia em que tiver trazido o feixe da apresentação, contarei 7 semanas completas. Aqui, 7 vezes 7 vai dar 49 dias. Como é um dia depois de Pessa, que você vai contar, vai dar o 50º dia, que fecha hoje às 18 horas, para iniciar Shavuot. Aí ele diz, ó, contarei 7 semanas completas. Contarei 50 dias até o dia seguinte ao 7º Shabat, sábado, e oferecereis então a Yahvé uma oblação, uma oferta de cereal. Por que é uma oferta de cereal? Porque nessas 7 semanas há aqui a colheita de tudo aquilo que você produziu, de tudo aquilo que você recebeu. Então você pega dessas 7 semanas, por isso que a contagem do homem é uma porção, e você entrega em gratidão daquilo que o Eterno já te proporcionou. É um reconhecimento do teu trabalho, da gratidão de que ele te deu a semente, de que ele fez a semente germinar, produzir. Então, 7 semanas das colheitas, você separa uma porção para demonstrar a tua gratidão. Ó, contarei 50 dias até o dia seguinte. Aí, 17. Trarei das vossas habitações, da tua casa, o pão, é uma oferta, para ser oferecido em gesto ritual de apresentação
feito em 2 partes, com o equivalente a 2 jarros da melhor farinha. Farinha é uma oferta, é um cereal. Ó, cozidos com fermento, como oferta movida das primícias do fruto do Senhor. Essa é uma oferta de primícia anual, não é a primícia mensal. E há uma confusão aqui, porque as pessoas acham que porque dá a primícia na cabeça do mês, não tem que dar a primícia na festa das primícias, das colheitas. Aqui é outra primícia, essa é anual. Ó, oferecereis, além do pão, 7 cordeiros de 1 ano. Olha aqui, aquele que tem condição não dá 1 cordeiro, dá 7. Sem defeito, 1 molho, 1 novilho, 7 cordeiros, 1 novilho, 2 carneiros como holocausto ao Senhor, acompanhado de uma oblação, oferta de cereais e de uma libação, uma oferta de vinho derramado. Toda essa oferenda, essa oferta, será completamente queimada, cujo aroma é agradável ao Senhor. Farei também com 1 bode, um sacrifício pelo pecado, e com 2 cordeiros de 1 ano, um sacrifício da comunhão. O sacrifício do pecado é um, sacrifício da comunhão é outro. Porque quando se fala da comunhão, que ela é restaurada, é uma oferta. Aí diz, não, Deus já deu uma oferta pelo meu pecado. Já. Mas você tem que ofertar pela comunhão. A oferta de comunhão é algo que aproxima, é uma oferta de aproximação. Tá? O sacerdote oferecerá, com gesto de rituais de apresentação diante do Senhor, além do pão, dos primeiros frutos, de igual modo fará 2 cordeiros, pois são sagrados perante o Eterno e pertence ao sacerdote. Ele dá destino a esses cordeiros. Esse cordeiro aqui é do sacerdote. Neste dia fareis uma convocação. Esta será para vós uma assembleia santa. É uma convocação e uma assembleia santa. E não fareis nenhum trabalho. E não fareis nenhum trabalho. É lei perpétua para os vossos descendentes, onde quer que habiteis. Quando chegardes a meses, quando chegardes a meses da vossa terra, aí não colhereis até a extremidade da lavoura. Não é para colher. Tampouco recolhereis as espigas que caem aos vossos pés durante a colheita. Deixareis esta parte para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Você se lembra que tem uma passagem que os discípulos, num Shabat, e aqui é o Shabat anual, eles colhem espigas? Nesse dia não era proibido, porque tudo aquilo que era deixado lá era uma oferta para que o necessitado, o pobre, o estrangeiro tivesse o que comer. Então aqui ele fala de uma oferta. Daquilo que você tem na tua mesa, daquilo que cai, que tem que ser destinado àquilo que está além. Não colha tudo, separe um tanto para você ofertar para o estrangeiro, para o necessitado. Isso é oferta de justiça, de Sidaká. Na festa de Shavuot, há uma oferta para o necessitado. As pessoas só focam no cordeiro, porque tem que dar um cordeiro, porque tem que extorquir um cordeiro.
Querido, o cordeiro faz parte, se estiver dentro das tuas condições. Mas a outra oferta que você tem que dar é importantíssima ao necessitado ou ao estrangeiro. Então, vamos lá. Tendo isso em mente, olha só. Shavuot na Torá nunca foi apenas uma festa de culto. Ela, porque só faz a festividade no culto, toda aquela coisa, aquele glamour, mas esquece os princípios. Isso tem que estar alinhado. Ela era uma festa de subida até o templo, de entrega e gratidão e aliança. Ela era uma festa de subida, o povo não vinha diante do Eterno de mãos vazias, e a essência estava em 3 pilares. Reconhecimento da provisão, que tudo que eu tenho de provisão veio do Eterno, ele é a fonte. Honra pela colheita, porque eu acabei de colher 7 semanas de produtividade da minha terra. A princípio era uma oferta agrícola. Renovação da aliança pela palavra. Sabe? Pela palavra. Por isso que é a outorga, a entrega da Torá. E na ausência do templo de Jerusalém, hoje, e sabendo que muitas comunidades não vivem a festa em sua profundidade bíblica, a pergunta correta não é apenas quando ofertar, quanto ofertar, mas como posso me apresentar diante de Hashem em honra, verdade e alinhamento. Então, a Torá diz, ninguém aparecerá diante de mim vazio. Deuteronômio 16:16. Então, espiritualmente, a oferta de Shavuot continua tendo princípios eternos, nesse tempo, sem o tempo. Ela não deixou de existir. O que representava a oferta em Shavuot? Festa das primícias, encerramento da contagem do Homer, celebração da colheita do trigo e memorial de entrega da Torá no Sinai, o recebimento da palavra. O povo levava pães, trigo, azeite, animais, primícias e ofertas voluntárias, conforme a bênção recebida, para você demonstrar gratidão. Eu sou grato porque, através da entrega, da outorga da Torá, tu alimenta a minha vida, você conduz, você guia, eu tenho mudado a minha vida por conta do que eu tenho recebido de palavra. Então, é uma ofertas voluntárias, conforme a bênção recebida. E no Mishnah, descreve pessoas subindo a Jerusalém, carregando cestos ornamentados, cantando salmos e entregando suas primícias com alegria. Não era apenas dar dinheiro, era apresentar a Deus, ao Eterno, o trabalho, a gratidão, o governo e o reconhecimento da fonte. O trabalho que eu tenho, a fonte é Deus, eu sou grato a Ele governa, e eu tenho um reconhecimento. E eu tiro agora do meu trabalho, do meu suor, do meu sangue, da minha energia, e levo para Ele em gratidão. Porque, irmãos, Ele é a fonte de tudo. A tua profissão, a tua habilidade, o teu dom, não tem nada que você tenha que não tenha vindo dele. Mas como demonstrar a ele gratidão, sujeição ao governo dele? Por isso que é um momento de alegria. Como isso pode ser vivido hoje? Hoje, sem templo físico, muitos sábios entendem que a essência espiritual permanece através de honra, generosidade, sustento da obra, auxílio aos necessitados, consagração, estudo da palavra, ceia, festa santa em família, atos de justiça.
Tudo isso não caducou, são princípios. São princípios. Então, o Talmud enfatiza que após a destruição do templo, a mesa do homem pode se tornar um altar quando há na mesa santidade, partilha, generosidade e temor a Deus. Então, na tua mesa, que é um altar, como o teu quarto é um outro altar, vamos falar do altar da mesa. Tem que haver santidade. O alimento ali é separado. É kosher. Tem que haver partilha da tua mesa. Sempre tem que ter algo para você ser generoso com o outro. Tem que ter generosidade e temor de Deus na mesa. Aí tu vai ver que a tua mesa literalmente cura. A mesa cura. A mesa é símbolo de aliança. E o que chega na minha mesa, o que chega na tua mesa, é porque houve uma provisão de Deus. 7 semanas de colheitas, que eles vão colher agora. Então, todo o movimento pentecostal que trabalha, o movimento pentecostal é porque passou 7 semanas e eles levavam para esta reunião, para esta assembleia, para esta convocação, a produtividade que eles tiveram em 7 semanas. Por isso que é a festa das semanas, festa das colheitas. Não era só o Barabaxéia porque vai ser pentecostal, porque vai falar em línguas. Era porque você tinha gratidão e você, nesse dia, recebeu a Torá. Recebeu a Torá no Monte Sinai, em pedras, recebeu a Torá no tempo de Yeshua, quando ele faz a descida na festa das colheitas, na festa das semanas, em Atos, e ele entrega a Torá dentro de nós e incendeia com o fogo do Espírito. Qual seria a forma ideal de ofertar hoje? Vamos lá. A mais importante, Shavuot te mostra uma oferta de gratidão. Gratidão não prescreve. Então, eu quero dar uma oferta de gratidão. É a festa da gratidão pela provisão daquilo que você se alimenta e pela Torá. A mais importante é a gratidão. A pessoa pode separar uma oferta proporcional àquilo que recebeu no ciclo. Por isso que a gente fala de você separar uma porçãozinha diária. Tá? Uma primícia simbólica. Por isso que as pessoas, às vezes, falam, separa o valor de uma refeição. Tá? São sugestões, irmão. Isso não é lei, não. É uma oferta proporcional àquilo que recebeu no ciclo. Uma primícia simbólica ou uma oferta sacrificial em honra ao Senhor. Muitos sábios defendiam que a oferta deveria ter peso emocional e espiritual, não apenas financeiro. Ou seja, precisa representar honra, precisa custar algo ao teu coração, precisa carregar uma intenção. Eu preciso dar uma oferta de gratidão, mas que honre. A minha intenção é honrar o Eterno através da tua vida. Entende? Isso honra. Oferta ligada à palavra. Shavuot é a festa da entrega da Torá. Então, uma das formas mais profundas de ofertar é ver, sustentar o ensino sério da palavra, apoiar discípulos, investir em estudo, semear em lugares onde a Torá e o Evangelho são ensinados com verdade. Por exemplo, irmão, tem pessoas que poderiam estar estudando e não estuda por conta de recurso. Podia fazer uma imersão, podia fazer algo que vai acrescentar na vida dele. Você pode ofertar. Eu queria te ofertar esse curso aqui.
que tem a ver com a palavra, com o ensino. As pessoas, até de forma errada, conseguem olhar dentro das comunidades quem tem tendências a ir para a política, quem tem tendência a ir para o judiciário e outras áreas, e algumas associações investem nessas pessoas para que amanhã tenha um profissional da área ligado a eles. E se o reino do Eterno entendesse isso e investisse em pessoas para que, de forma estratégica, ocupassem locais estratégicos dentro da sociedade nos 7 montes, nós teríamos pessoas nossas, que eu digo, com os princípios do Eterno, em pontos estratégicos para brigar pelo reino. Mas isso não é feito. Então, semeie em lugares onde a Torá e o Evangelho são ensinados com verdade. Oferta aos necessitados é a terceira. Primeira oferta. É não chegar lá de mãos vazias e levar o alimento. Segunda oferta, a de gratidão. Gratidão pela palavra, gratidão pela provisão. E terceira oferta, uma oferta aos necessitados. Se você pegar Levítico 23, 22, não rebuscará a tua colheita e deixará para o pobre e para o estrangeiro. A Torá liga diretamente a Shavuot o cuidado aos pobres. Isso não está ali por acaso. Shavuot sem generosidade social fica incompleto. Então, uma oferta ideal pode incluir cestas, você pode dar uma cesta para alguém, uma ajuda financeira, uma comida, um auxílio a uma família, né? Se não tiver, eu tenho uma família que eu estou ajudando, eu já faço, mas o que eu faço é dentro do que eu posso fazer. Se você entende e ajuda, eu não tenho como desviar essa oferta, porque essa oferta é uma coisa séria, como todas as outras ofertas, eu vou dar destino a ela. Tá? Auxílio a uma família, sustento de alguém em necessidade. Sabe? Você faz isso. Tudo é oferta. Em proporções menores, que não é só o cordeiro. Agora, é óbvio que a intencionalidade, o kavaná, Deus vai avaliar. Eu tenho condições de dar um cordeiro. E um cordeiro para você não é nada. Você vai dar uma rolinha. Você dá um cereal. Né? Deus está dizendo, poxa, você não é grato. Isso não demonstra a tua gratidão pelo que eu tenho feito a você. Por isso que a gente sempre fala, antes de Deus olhar para a oferta, ele vai olhar para você e a tua intenção. É muito sério, irmão, porque Deus olha a intenção. Antes de a tua oferta chegar, a tua intenção chegou primeiro. Então, muitos fazem ofertas por alinhamento. O que é alinhamento? Eu preciso me alinhar ao Eterno. Então, eu quero dar uma oferta de alinhamento. Eterno, eu preciso me alinhar ao teu tempo, eu preciso me alinhar à tua Torá, eu preciso me alinhar. Então, eu quero dar uma oferta profética de alinhamento. Alguém ontem foi estimulado ao Eterno a separar uma oferta para dar, por conta de alinhamento na sua vida. Mas ele não sabia se existia isso. Então, ele me mandou um áudio. AP, Deus me orientou, vê se isso é Deus mesmo, porque ele fala de eu dar uma oferta pela minha vida para que eu possa me alinhar. Eu falei, estou na rua, depois eu vejo isso.
tem nem como te responder agora, e eu já respondi a ele no privado. Estou compartilhando isso aqui no coletivo. Existe uma oferta que você dá de forma voluntária, uma oferta profética, porque você quer alinhamento. Alinhamento pode ser nos ciclos, cura financeira, alinhamento para aprender a honrar, consagração, fechamento do homem, entrada em novo tempo espiritual. Há um portal aberto. Te aguardou por ele 7 semanas. É um portal onde a constituição do reino foi entregue, que é a Torá. É um portal onde o contrato de casamento, a esposa foi apresentada. O contrato de casamento com a esposa é com a nação de Israel. A igreja não substitui Israel. E as damas de honra, as 10, são damas de honra. Esse conceito politeísta de que ele vai casar com 10 mulheres, 10 noivas, é grego. Não tem cabimento, irmãos. Nós pensarmos isso. Então ele vai casar com 10 igrejas diferentes. Querido, a igreja é una. Independente da sua denominação. Por isso, eu, particularmente, acho um absurdo a festividade da igreja. Porque a igreja é una. Então, você teria que celebrar a festa da igreja quando ela começou, e não começou em Roma. E alguns se aproveitam disso para falar que a una... Bom, vamos mudar o rumo da nossa prosa, não. Né? Vamos seguir aqui. Tá? Então, muitos fazem ofertas por alinhamento, por ciclos, cura financeira, honra, consagração, fechamento do homem. Isso é só uma área dentro das ofertas, irmãos, que a gente quase não fala. Só que por não falar, por não ensinar, tem muita gente distorcendo. E oferta tem nome. E esse tipo de oferta aqui não é comprar bênção. Não pense que ninguém compra a bênção de Deus. Mas é cumprir princípios. Tem o apóstolo Celito Meira, né, brasileiro hoje que reside na Inglaterra. Ele tem vários livros sobre a área de oferta também, como o próprio bispo também tem, como o bispo Jobi também tem. E um dos livros dele, A Oferta Tem Nome. Eu tenho esse livro aqui. São muitos nomes de ofertas que você não foi ensinado e você acha que a pessoa quer se aproveitar para poder arrancar dinheiro. Então, isso não compra a benção. Mas, na mentalidade bíblica, a oferta é um memorial. A oferta apresenta e representa a tua aliança, te apresenta, te representa e fala a teu respeito. Ela pode falar de forma favorável ou ela pode falar de forma desfavorável. Olha só. Deixa eu te mostrar aqui, em Atos 10.
versículo 1. Olha só. Aqui, em Atos 10, vai haver uma conversão de alguém que não é judeu, mas que já conhecia os princípios. Ó, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime militar, conhecido como italiano. Esse é italiano. E aparece o primeiro italiano aqui em Atos 10. Este homem era piedoso, olha só, piedoso, temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajuda financeira aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Aqui é um italiano. Você pode aprender com esse italiano, olha só. Um homem que é piedoso, teme a Deus, é generoso. Generoso em quê? Em ajuda financeira ao pobre. Ele cumpriu isso aqui. Oração, oferta de justiça, generosidade e techuvá. 3 pilares de alinhamento para você ser considerado justo. Alinhamento à Torá, generosidade e temor. E, claro, oração. Então, esse homem não conhecia na totalidade. Ó. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão de forma clara. Nossa, uma visão, olha isso, uma visão. Ele recebeu. O que é recebimento? Kavaná. Kavaná não. Não é Kavaná. É Kabbalah. De forma clara. Viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome, Cornélio. Irmão, será que os anjos conhecem o teu nome porque você é generoso, porque você é temente a Deus, porque você é piedoso, porque você é um homem de oração? Esse anjo chamou pelo nome, Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos nos anjos, ele ficou estarrecido. Com os olhos fitos no anjo, indagou: quem é, Senhor? Ao que o anjo comunica: tuas orações, esmolas, orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença do Eterno. Ofertas são memoriais. Aquilo que você semeia aqui sobe diante do Eterno e ele recebe lá nos portais. Não tenha visão de ofertar somente aqui, que você colocou aqui. Essas ofertas sobem. Por isso que ele vai olhar o kavaná, a tua intenção. E o inimigo, irmãos, como não quer que você semeie, porque se você não semeia, não há colheita. Se você semeia com a semente ruim, a tua colheita é ruim. Se você semeia com motivação errada, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Ele colherá. Agora, olha só,
tudo que o homem semear, ele colherá. Olha só esse gancho aqui. Quando eu pego Gálatas, olha só isso aqui. Quando eu pego em Gálatas, ó, capítulo 6, 6. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Você olha que esse versículo aqui quase não é falado. E aqui é uma oferta de gratidão, uma oferta de reconhecimento por aqueles que ensinam a Torá, por aqueles que ensinam a palavra de forma correta. Olha só. E o que ele diz? O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo que possui de bom com aquele que o instrui. Então, alguém te instruindo na palavra. E quando você é instruído na palavra e cumpre a palavra e cumpre o princípio, você tem colheitas, porque o Eterno te abençoa. E a bênção que é derramada sobre você é para você também compartilhar com quem te instrui. Aí inventaram que o cara só quer pegar o teu dinheiro. Ó. Não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Então, ele precisa mudar o rumo da tua semente, a qualidade da tua semente. Aí diz, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Tem um tempo. O problema é que a pessoa semeia uma semente, não espera o período da germinação, essa semente precisa germinar, ela precisa crescer, ela precisa dar folhas, ela precisa dar flores, ela precisa dar fruto, o fruto precisa ficar verde, o fruto precisa ficar de vez, o fruto precisa amadurecer, é um processo. Então, aqui, ó, no devido tempo, aqui, ó, se não desistirmos. Então, tem sementes que você fez e que você já desistiu dela. E você não pode desistir. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, opa, eu tenho oportunidade hoje neste portal, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Como os da família da fé? Tem traduções que diz ao doméstico. Você sabe o que é o doméstico? É aquele que congrega com você no mesmo lugar. Então, aqui, ó, a mutualidade é colhemos aquilo que semeamos. O Shalia, Paulo, ele está ensinando sobre colheita, sobre semente, sobre gratidão. E tudo isso que você faz sobe como um memorial. Aí, se é ignorado por conta de ensino, como se isso não fosse uma verdade, como se ofertar é só para dar dinheiro àqueles que são usurpadores, porque tem missionários e mercenários. Ninguém está dizendo que não tem mercenário. Porém, se eu cumpro o princípio e quem recebe não cumpre, o problema é dele, ele vai dar conta. Agora, o fato dele não cumprir não tem que me invalidar. Eu não posso usar o erro do outro para justificar o meu erro, porque o erro é dele de não cumprir, o meu erro é de não fazer. Uma coisa é os meus deveres, outra coisa é os meus direitos. Outras coisas é o direito dele e os deveres dele. Só que a briga espiritual, irmãos, é de colheita e semente. Motivação, alinhamento, gratidão, portal ou portais.
Então, é impossível que você não tenha algo da tua mesa para ajudar alguém. E não é para fazer, irmãos, isso tem que estar inserido em nós. A Escritura diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. Se você empresta alguma coisa para Deus, Deus vai ficar te devendo? Ó, oferta de alinhamento. Se você usurpou, pegou emprestado e não devolveu, você tem que ofertar, restituir o que você pegou do outro. Diz a Escritura que se você faz apropriação indébita por algo que te foi confiado, alguém te emprestou e você não devolveu, se tornou dono sem ser dono. Você tem objeto furtado. Te dá direito a ser roubado. E a gente está falando de alinhamento de correção. Então, ele aqui, ó, estarrecido com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas ao necessitado subiram como oferta memorial à presença do Eterno. Agora, pois, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira do mar. Irmãos, hospedar. Tem gente que tem estrutura, casa de campo, casa de praia, casa em outros estados que pode hospedar homens e mulheres de Deus que, sem perceber, hospedaram anjos. Mas a tua casa é aberta para hospedagem? Se eu trouxer um missionário hoje, eu posso colocar na tua casa? Diga, eu preciso da tua casa para hospedar alguém. Você vai hospedar com alegria esse missionário? Quando eu estive no Chile, eu fiquei hospedado 11 dias na casa do pastor Giovanni e da pastora Jéssica. 11 dias. Eles distribuíram lá para a igreja, a gente vai receber tantas pessoas do Brasil. E teve famílias que receberam casais. Eu fui o único que fui em carreira solo, por conta de custos. E eu fiquei 11 dias. Até hoje ele é meu amigo. Ainda hoje já vi mensagem dele aqui. Pastor Giovanni. A gente brinca que ele é pastor eu. Porque tudo que tinha de forma... Eu preciso de um voluntário. Ele dizia eu. Ah, eu preciso de tal coisa. Eu. Então, nós carinhosamente apelidamos o pastor Giovanni de eu, pastor eu. Porque todas as vezes que precisava de um voluntário, ele dizia eu. Ele entendeu, irmão, a prontidão de responder quando o Eterno pergunta: tem alguém que é voluntário para isso? Eu. Você não entende quando você é convocado para fazer alguma coisa para o Eterno de forma espontânea. Diz, eu, pô. Ah, eu preciso de varrer. Eu. Eu preciso de limpar. Eu preciso ornamentar. Eu. Mas não, você não quer botar a mão na obra. Não ajuda em nada. E quando é convocado, pede para sair. Se fosse para a seleção brasileira, tu queria ser convocado, né?
Ah, não, eu vou jogar na seleção. É, pois é, o reino é menos importante, né? Então tá aqui, ó. Ele estando hospedado com Simão, irmão, se você vai hospedar alguém, você prepara o ambiente para hospedar. Você aumenta a tua dispensa. Sabe? Aquele papo, aonde come dois, come três. Come três mal, porque tu fez uma logística de alimentação para o mês. Se aumentou uma boca ou duas bocas, a logística é outra. Você vai ter que reforçar a despesa. Não vai botar água no feijão para ele ficar ralo. Tu vai fazer mais feijão. Tu vai receber, irmãos, com honra. Como você gostaria de ser recebido? Entende? Você vai dar a melhor toalha, vai dar o melhor lençol, vai dar o melhor aposento. Eu já recebi muita gente de nações aqui em casa, irmão. E nós preparamos, e preparamos, se for o caso, tudo com excelência. Com excelência. É prazeroso ser bem recebido. Yeshua, ele entra numa casa de Simão e por andar muito nas ruas da Palestina, aonde não tinha asfalto, era poeira e cavalo e jumento passando, imagina com as percatas nordestinas, sandália de Jesus, como ficavam os pés. Então, tu andava 5 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros de um lugar para o outro. Ao chegar lá, o teu pé está empoeirado e você está cansado. Você sabe o que você quer? Refrigério para os pés. Então, aquele que vai hospedar, o anfitrião, colocava uma bacia e lavava os pés. Proporcionava alívio, limpeza. Isso era um sinal de recebimento com honra. Lavar os pés. Aí ele chega numa casa, essa casa ele é hospedado, mas ele não fez do lava-pés. Aí entra uma mulher, uma prostituta, com um cântaro caríssimo e derrama sobre ele, derrama na cabeça dele, esse bálsamo corre o corpo dele e ela enxuga os seus pés com o cabelo. E aí, Simão começa a pensar: se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem é esta mulher. Olha o julgamento. Olha o juiz em ação. Aí Yeshua olha para ele, tem o discernimento do que ele está pensando, e ele diz: Simão, uma coisa eu preciso te falar que tu não sabes. Entrei aqui e tu não me fizesse nem um lava-pés. Porém, esta mulher preparou o meu corpo para o sepultamento. Consegue ver a diferença? Que nós deixamos de fazer o que tem que ser feito e queremos julgar o outro que está fazendo melhor do que nós? E às vezes a comparação é que nos atrapalha. Vamos andar.
Cornélio, em Atos 10, tinha oração e esmola subindo como um memorial diante do Eterno. A pergunta é: existe um valor correto para se ofertar? Aqui agora eu estou falando de espécie. Ó, vem em Deuteronômio 16, 17. Ele vai falar para você e para mim. Cada um dará conforme puder, conforme a bênção do Senhor. Qual é o padrão? Qual é a medida? Está aqui, ó. 16, 17. Cada um traga suas dádivas, conforme a bênção recebida do Senhor, o teu Deus. Quanto maior a tua bênção, maior a tua dádiva. Ela é proporcional àquilo que você tem recebido. Tá vendo? Ó, cada um dará conforme puder, conforme a bênção que o Senhor teu Deus houver dado. Ele já te deu. 7 semanas de colheita ele já te deu. Então não existe uma taxa de Shavuot. Ah, você tem que dar X. A oferta só pode ser isso. Não, estou te dando todas as ofertas que estão envolvidas. Tá? Mas existe um princípio. Não comparecer vazio. Não ofertar com desprezo. E não transformar a festa em um ritual mecânico. São 3 dias, irmão. Ela hoje à noite já abre o portal. Na chegada do fechamento do Shabat, ela fecha, junto com o Shabat. No domingo, já não é mais a festa. Vamos ver algumas práticas espirituais muito fortes. Oração de consagração nesse dia. Leitura da Torá. Em casa você pode fazer isso. Ceia, festa em família, ato de gratidão, ajuda a alguém, oferta de honra, vigílias e estudo e o encerramento consciente do homem. Isto se aproxima muito mais da essência bíblica da festa do que apenas um evento religioso. Senão a gente só vai para a igreja, se reúne lá, bota alguns elementos, celebra, pula, dança, prega, mas alguns princípios não são vividos na casa. Eu estou ensinando os meus filhos a guardar o pouquinho que ele ganha. Ah, ele ganhou. Ah, eu vou te dar o dinheiro para comprar bala. Comprei na semana 10 balas. Olha, separa o dinheiro de 2 balas para você entregar de oferta. Porque são princípios ensinados com valores que eles entendem. Mas não. Você só ensina ele a comprar bala e adquirir o doce. A não se preocupar com nada do eterno. E hoje ele vai crescendo, vendo você nas suas guerras, separando para entregar, mas discordando que você entrega porque você faz isso com tanto zelo e com tanta gratidão que você nem ensina os teus filhos. Então, se o reino depender do teu filho amanhã para ser um ofertante, alguém que entrega honra, alguém que entrega primícia, ele não vai fazê-lo porque ele não vem aprendendo isso no dia a dia.
E muitas das vezes ele acha que o que você separa é para dar para o pastor e não para Deus. Porque ele não enxerga Deus, ele enxerga o pastor. E você diz, não, isso aqui é do pastor. Não, querido, isso aí é de Deus, direcionada ao líder, por um princípio dele. E Deus, que é dono de tudo, diz, essa porção aqui é dele. Eu li aí, ó, esses 2 cordeiros aqui é do sacerdote. Mas quem determinou isso não foi eu. Quem determinou isso não foi você. Você sabia que Deus até determinou, e outro dia o Kevin estava falando para mim, que as peças que ele diz, acho que é da coxa, né, que tem que ser separada para o sacerdote, pertence a ele. Quando a oferta é queimada, eles vão comer. Então, tem a parte do animal que ela é exclusiva do líder. Aí ele falou assim, poxa, eu olhei lá, não é uma coisa tão nobre, não é o melhor pedaço. Só que ele pesquisou, né, pela área mestral dele aí, e ele descobriu que é a parte que mais proteína tem. Então, não é pela beleza, nem pela consistência da carne, é pelo nível de proteína, a quantidade de proteína que ela tem. Mesmo porque o nível da guerra do sacerdote, do Cohen, é maior. Então, encerramento do homem consciente, irmão. Você fazendo isso na mesa. E você vai muito mais para a essência bíblica disso tudo aí do que outra coisa. A, a igreja, o reino, ele sempre tem que começar na casa. Esses princípios têm que estar aí na sua casa, no dia a dia. Eu me lembro da história de um filho de um diácono que ele pede ao pastor se o pai e a mãe dele podiam morar na igreja. Que ele queria morar na igreja. E aí ele diz: por que você quer morar na igreja? Porque quando meu pai e a minha mãe estão na igreja, eles são uma bênção. É muito diferente de quando eles estão em casa. Porque parece, irmãos, que a pessoa põe a roupa do crente. Né? Vamos pegar o crente que você pega todo mundo. Ele bota uma roupa, se transforma agora que botou a roupa do super crente, e ele caminha desfilando até chegar ao local do culto, e lá ele é uma outra pessoa. Quando ele sai do culto e ele caminha para sua casa e ele tira a indumentária religiosa, ele se transforma. Porque ele aprendeu que o manto da religiosidade evangélica ou qualquer uma outra religião, você só coloca para as pessoas verem. Mas eles mostram uma transformação externa que não é interna. Os fundamentos são outros dentro dele. E o culto, no oculto, no secreto, não existe. Ele só sabe cultuar de forma pública. Porém, ele desconsidera, ignora que nós temos uma tão grande nuvem de testemunha a nos observar o que é feito no oculto, de culto. Como eu cultuo a Deus em obedecer a palavra, em ajudar o próximo, em ser prestativo, em servir, em ser amável, em ser piedoso, em ser justo, em manifestar os frutos do Espírito, não as obras da carne. E isso começa em casa.
Isso começa em casa. Então, nós temos que tomar um cuidado para não fazermos somente a celebração nos espaços sem colocarmos em prática os princípios. E deixa eu te falar uma coisa. Você pode dar uma oferta de 7 cordeiros. Se você não se alinhou para obedecer a palavra, de nada serve tua oferta de 7 cordeiros. Porque não é o valor que isso tem, é o princípio. Não adianta você querer cumprir essas ofertas desalinhado, porque ela não vai vingar. Então, por isso que o Eterno vai olhar primeiro para você. Você está alinhado? Estou. Então, entrega. Porque eu vou me agradar de você e da tua oferta. Você está desalinhado? Você pode até entregar. Só que o Eterno diz: eu não aceito nem você e nem tua oferta, porque eu não me movo pela tua oferta. Eu me movo pelo meu princípio. Você não me manipula pelo que você vai dar, porque a oferta não manipula Deus. Jejum não manipula Deus. Tudo isso é para mim. Não é para me mover. Deus. Vamos fazer uma campanha de jejum, de oração, para Deus se mover. Deus diz: eu não me. Deus, eu estou aqui com necessidade. Eu não me movo pela tua necessidade. Eu me movo pelo meu princípio. Se você cumpre meus princípios, eu me movo por ele. Mas se você quer fazer pirraça e achar que você vai me ganhar na pirraça, com birra, e você vai ver, irmãos, que nós temos criado filhos birrentos. Filhos meninos, não maduros. Você acha que você está pronto para receber? Deixa eu te dar um gancho. Todo aquele que é péssimo, é ruim, ímpar, nunca vai ser um bom par. Nunca vai ser um bom par. Porque você não é um bom ímpar. Então, se ajuste para ser um bom ímpar. Para que Deus olhe você é um bom ímpar. Eu vou te dar um outro bom ímpar para que vocês façam um par. Aí talvez você, por que eu ainda não recebi? Porque Deus está olhando para você e diz: eu não posso dar você para ninguém. Porque tu é ruim, criatura, sozinho. Tu nem se aguenta. Como é que alguém vai te aguentar? Tem muita gente que não está sozinho, é pá, mas que não se suportam, porque só se descobriram depois. E aí você às vezes olha, porque a rede social é selfie, é o falso selfie, é uma maravilha, irmão. Ninguém tem problema na rede social. Mas as pessoas estão vivendo um inferno e postando outra coisa. É o fake. O fake selfie. O selfie fake. Então nós precisamos, um mais um vai ser igual a um. Nós precisamos ser um. Um completo no eterno. Aí um pedaço com outro pedaço não dá um. E ainda está criando pedacinhos, fragmentos.
Porque um com um não gerou nenhum. Porque não é um. Já gera fragmentado em espírito, alma, corpo. Vamos fechar? Shavuot não é apenas o dia em que te dou algo. É o dia que eu digo: tudo que eu tenho vem de ti. Minha colheita pertence ao Senhor, minha vida pertence ao Senhor, minha provisão pertence ao Senhor, minha aliança será renovada diante da tua palavra. E talvez este seja o maior significado da oferta no portal do Homer. Não apenas entregar recursos, mas se apresentar diante do Eterno, renovando a aliança no Espírito. No Espírito. Uma renovação de um homem, de uma mulher que é grato por tudo aquilo que Deus tem proporcionado no decorrer dessa vida. Nós estamos, irmãos, numa crise, talvez na pior crise que essa nação já passou. E Deus tem te mantido nessa crise. Porque não é a crise que te governa, é Ele. Você tem feito todas as suas refeições. Você tem um teto. Você tem saúde. Ele te devolveu a alma hoje. Seja grato. Você enxerga. Você ouve. Você anda. Você faz necessidades fisiológicas. Tem gente que não enxerga mais. Tem gente que não ouve mais. Tem gente que já não anda mais. Tem gente que já não faz a sua necessidade fisiológica. Está com bolsa de colostomia. Desejando ter a saúde que você tem. Tem gente que não chegou à idade que você tem e talvez nem chegue. E eu sei que quando vem a idade, vem algumas comorbidades, vem algumas dificuldades. Mas talvez pessoas nunca saibam o que é isso, porque nunca vai viver a idade que você viveu. Olha para a tua vida. A maioria de nós, irmãos, já teve preocupação na gravidez. Como eu vou fazer para criar essa vida? Aí talvez alguém diga assim, não, eu fui mal criado. Querido, você não foi abandonado. Alguém te criou da forma como pôde criar. E você está vivo por conta de que alguém te deu assistência. Porque se você fosse abandonado como bebê, você teria morrido. Porque nenhum bebê abandonado sobrevive, a não ser que alguém o ache e o acolha. Então você foi cuidado. Talvez mal cuidado. Mas mesmo sendo mal cuidado, você está vivo por conta do cuidado que existiu. E talvez o cuidado não tenha sido perfeito, porque a pessoa também não foi cuidada. Então, querido, à noite abre o portal. Você não é obrigado a fazer nenhuma dessas ofertas. Você é livre. Você é livre. Porque são princípios. Tá? Que o Eterno te abençoe. Que o Eterno te guarde. Que o Eterno resplandeça o rosto sobre ti. Estamos fechando. Hoje à tarde a gente faz a última contagem do homem para não fazer no portal, porque no portal eu já quero que você esteja celebrando,
Celebra hoje com a tua família aí. Eu botei algumas coisinhas aí que você pode fazer. Seja livre. Ah, e o livro de Ruth também é lido nessa época, sabe? Por conta de que ela se fez uma aliançada com o povo de Deus. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é meu povo. Entende? Aonde tu passar a noite, eu passarei. Então conta a história de uma moabita que se transformou no povo de Deus por conta de que ela fez aliança. Ela entendeu. O que significa isso? Não é só para judeus, é para todos aqueles que querem aliança. Teu povo é meu povo, seu Deus é o meu Deus. Por isso que em Shavuot é lido o livro de Ruth e a história de Ruth. Porque ela foi a primeira a entender isso. Tá bom? Beijo no seu coração. Vamos tirar uma foto. Dúvidas ou dívidas? Irmãos, que gostoso! Que gostoso! Sabe? Que gostoso ir para as festas do Eterno e entender. Que gostoso. Tá? Lembrando para você que eu faço as minhas ofertas fora do tabernáculo. Tá? Essas exigências ou esses princípios também me cabem. Só que eu faço para alguém que tenha condição de me abençoar. Tá? Eu também tenho que pensar, Deus, como é que eu faço isso e isso? Eu quero fazer. Tá bom? Beijo no coração de todos aí. Shalom, shalom, a paz.